Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Nivânia, já conversei com alguns, né? Já fizemos alguns encontros, e eu estou aqui hoje. A última aula nós tivemos problema, né? Eu tive problema com a internet, e eu mostrei muita coisa na prática, né? Acabei mostrando umas coisas interessantes também, mas ela não ficou completa, não ficou inteira, então eu vou começar hoje a aula inteira. E, né, vocês vão poder me acompanhar aqui dentro do raciocínio. A proposta que nós fizemos foi, né, da gente poder, que foi feita, da gente poder conversar sobre, sobre a comunicação alternativa. Como que a gente usa a comunicação alternativa no dia a dia da sala de aula, né? Então, algumas dicas que eu já dei na discussão de casos de alguns dos alunos com deficiência, com autismo, né? Eu tenho sempre comentado, as outras meninas também, as outras professoras, a gente se chama de meninas, né? Vocês já viram que envelhecer não está fácil, a gente vai continuar chamando de meninas, né? E a gente sempre tem trazido para vocês a importância da comunicação e uma coisa importante, a criança com TEA, ela não entende tudo que a gente fala, tá? Algumas entendem, né? Mas as que têm o atraso cognitivo, elas têm, né, principalmente nível 3 e nível 2, elas têm mais dificuldade de nos compreender. Então, às vezes a gente começa, explicando, quanto mais a gente explica, menos elas entendem. Então, a gente usa, né, a gente traz aqui sempre a ideia de usar os cartões com símbolos, né? Os símbolos podem ser os símbolos da comunicação alternativa ou podem ser desenhos também, imagens que a gente encontra na internet, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande também para não usar imagens que não podem ser usadas e podem nos dar problemas depois. Então, eu preparei a aula, eu vou começar a mostrar ela aqui para vocês, para que a gente possa ir discutindo, né, esse tema. Então, aqui, ops, né, a gente deu o título de Uso de rotinas visuais, símbolos de comunicação alternativa na sala de aula. Então, deixa eu só voltar isso aqui. Então, comunicação alternativa é um sistema, é um conjunto de recursos, estratégias, técnicas, desenhos, símbolos, fotografias, que complementam a comunicação existente, né? Hoje, a forma mais usual de comunicação é a fala, né? Todos nós usamos mais a fala, mas o que a gente percebe é que as crianças com déficit cognitivo e crianças com, né, autismo e déficit cognitivo, elas têm muita dificuldade de entender a linguagem oral. A linguagem oral, ela é desenvolvida, né, na criança. Na internet, cachorro daqui não. Opa, oi, desculpa, eu não entendi. Pode falar de novo. Acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo descobrir, que aí eu consigo. Ah, não, agora parece que está todo mundo com. Não, não está aparecendo todo mundo aqui para mim. Deixa eu parar de compartilhar. Só para. Não, estamos todos de microfone fechado, sim. Né? Então, gente, a comunicação, ela é essencialmente, né, uma comunicação mais verbal, tá?
Mas o que a gente precisa de compreender é, quando eu estou falando, eu faço é, caras e bocas, né? Eu faço gestos. Então, muitas vezes, né, eu posso estar expressando uma coisa, mas tem toda uma outra simbologia corporal que vai complementar a minha comunicação ou vai, muitas vezes, é, modificar a minha comunicação, né? Por quê? Eu posso estar falando de uma coisa e estar com o semblante. Eu estou falando assim, não, hoje eu estou muito triste, e, na verdade, não, eu estou muito triste, gente, hoje e tal, né? Mas estou com um sorrisão aberto. Então, existem essas complementações e também essas diferenciações na comunicação que o gesto, a postura, tudo, né, vai intervir, né, a fisionomia da pessoa. Então, a criança com TEA, ela não sabe interpretar as fisionomias. Se você perguntar para ela, eu estou triste hoje? Ela não sabe, ela não percebe que a minha cara mais fechada, assim, significa tristeza, né? Ou se você tá, ela tem muita dificuldade de ler as outras pessoas, né? Talvez ela não saiba te responder também com palavras, mas é uma das dificuldades, né? Comunicativas mais complexas nas crianças com autismo é a dificuldade de perceber o próprio sentimento e o sentimento delas. Então, né, a comunicação, ela não é só fala, né? Ela é uma questão mais complexa. Eu posso comunicar com uma dança, né? Estou lá na dança, né? Alguém está dançando, aquilo ela está comunicando alguma coisa, a pessoa manda um emoji, né? É uma forma de comunicação. Então, hoje a gente tem várias formas de comunicação complementares e para a criança com autismo isso dificulta mais ainda as questões para ela, né? Ela compreender o que realmente a gente está falando. Quem trabalha a comunicação alternativa é uma equipe de profissionais, tá? E, normalmente, o fonoaudiólogo, ele tem um papel primordial nesse trabalho, porque é ele que vai conduzir o processo de comunicação, é a pessoa que mais estudou, né, comunicação na nossa equipe toda. Então, se tiver um fonoaudiólogo trabalhando com essa criança e ela já estiver usando um sistema de comunicação, a gente vai precisar de que ela nos oriente para a gente saber também a melhor forma de conduzir com o nosso usuário. Mas nós vamos estar conversando hoje coisas que a gente pode fazer em sala de aula, independente da gente estar ou não com um fonoaudiólogo, né, na nossa equipe. A comunicação alternativa ela é feita usando símbolos de comunicação, recursos, né, impressos, tablet, celular, computador, né? Ele é com estratégias, né? As estratégias que a gente vai usar para a criança. Então, por exemplo, eu posso usar uma rotina na sala de aula como uma estratégia para aquela criança se comunicar melhor, tá? E as técnicas também. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele pode escolher que ele vai usar a técnica dos cartões primeiro, para começar a comunicação, e depois ela vai fazer o método PECS, que é um método que coloca numa pasta e ela treina aquele menino com TEA para usar. Mas quando ela não está trabalhando, ou mesmo ela trabalhando, não impede que a gente utilize esses recursos para trabalhar é, na sala de aula, tá? Então, nós vamos ter que organizar o trabalho da equipe, se a equipe toda já fizer esse trabalho. E na sala de aula não é um trabalho clínico,
ele é um trabalho pedagógico. A gente vai usar os símbolos numa abordagem pedagógica para ajudar essa criança a compreender melhor o que está acontecendo na sala de aula, a nos entender melhor também, né? E eu vou trabalhar, eu posso trabalhar, né, recurso com mais de um aluno e posso ter até algumas coisas para a minha sala inteira. Mas nós vamos focar no aluno com TEA, que é o aluno que tem, né? Mas não entrou mais ninguém. Será que foi divulgado esse coisa? O horário era 1h30 mesmo? Foi divulgado para vocês? Eu estou só preocupada porque não entrou mais ninguém. Mas, de qualquer forma, a gente está gravando, né? Alguém respondeu alguma coisa. Não foi divulgado? Hum, Será que o pessoal da secretaria esqueceu de falar? Ou você quer dizer, não, ponto, foi divulgado? Só para eu entender Ô, melhor. Nilvânia, não Ah, foi divulgado, não. Eu só fiquei sabendo do encontro porque a ah, Cristiane Alvim comentou que recebeu, acho que no WhatsApp, o link. Lá na minha escola, ninguém estava sabendo. uai, gente. Deve ter esquecido. O pessoal esqueceu de mandar? Deixa eu só ligar para o Wellington aqui, que a Diana falou comigo que foi divulgado. Na escola José Nilvânia, Aldo, nós não recebemos essa informação. Oi, Nilvânia, na minha escola foi divulgado. A foi, né? Giseli colocou lá no grupo. Tá. Pode ser, então, que algumas escolas, né, que não foram, né? Bom, E tem muita gente também que está em sala de aula agora, né? é porque pediram para fazer primeiro com o pessoal da tarde, na segunda ia repetir para de manhã, né? Justamente. Aí, então, eu vou passando, e depois vai ficar gravado mesmo, né? Tá joia. Bom, então, gente, os sistemas gráficos existem vários, tá? Então, existem uns que são mais pictográficos, né? Que é o sapo parece um sapinho mesmo. Outros, eles são ideográficos, ou seja, passa a ideia. Então, o coração, né, ele lembra o quê? O sentimento. Um coração para cima é um sentimento bom, feliz. Se eu pegar essa setinha, opa, desculpa, porque para eu pegar ela aqui, aqui, eu tenho que virar ela assim. Se eu puser para baixo, né, eu posso falar que a pessoa está triste, né? Que o sentimento está menos. Ou podem ser alguns aleatórios, como o primeiro sistema de comunicação alternativa que chegou no Brasil, que era os símbolos Bliss. E ele tinha um nível de complexidade bem maior, tá? E, né, hoje a gente usa mais o que eu vou mostrar agora para vocês, que é o Arasaki, né? O Arasaki, ele fica num site, né? A gente pode entrar nesse site, eu vou pegar aqui na parte de pictogramas, vou pesquisar, e aí nós vamos achar os pictogramas que a gente quiser e a gente vai poder usá-los. Eles podem ser usados gratuitamente. Eles só não podem ser usados comercialmente. Eu não posso pegar e vender, tá? Então, eu quero aqui, por exemplo, uma boneca. Eu vou escrever a boneca, né? E vai aparecer aqui, né? Uma boneca em preto e branco, uma boneca tipo. Até esqueci o nome dessa bonequinha. E eu só mandar aqui, ó, transferir o pictograma, ele vai descer vai para o download do meu computador. A hora que eu vou lá na área do download, eu pego. Ou eu posso usar a ferramenta de captura, que também está disponível, e posso copiar ela aqui e levar para onde eu quiser, né? Para uma folha, para uma série de recursos. Bom,
voltando à nossa aula. Né? Então, hoje o que a gente tem usado mais é o Arasaki, justamente, né, por ele ser gratuito e a gente poder usar dentro da nossa sala de aula, com todas as atividades que a gente quiser. Né? E eu vou começar falando de uma das formas da gente usar na sala, que é a rotina. Né? A rotina, ela é essencial para todos nós, né? Mas para as crianças com TEA, elas têm ainda um significado muito maior, né? Por quê? Porque dá previsibilidade, porque ela, né, coloca as coisas nos seus devidos lugares, dá noção de tempo para a criança, ela estrutura, ela é estruturante, ela diminui a ansiedade justamente porque ela dá previsibilidade e ela ajuda também no desenvolvimento e aquisição de conceitos, que a criança vai podendo generalizar. Então, nós vamos começar falando das possibilidades de uso de rotina com as crianças com TEA. Ah, Nivânia, lá a gente já usa, a gente tem a rotina escrita no quadro. Excelente, continuem usando, né? Mas vamos usar uma com desenhos também, né? Com símbolos, com desenhos, porque ela vai ajudar as crianças a entenderem. Gente, tem criança que ainda não entende os símbolos e os desenhos. Com essas crianças, como é que eu vou saber? Né? Eu mostro uma foto da mãe dela e pergunto: é a foto da mamãe? É. Depois, é a mamãe? É. Depois eu vou lá, mostro um quadradinho com a foto da mamãe, né, um símbolo da mamãe, pergunto: isso aqui é uma mamãe? É uma mamãe? Pergunta para ele. Se ele não entender aquilo ainda, mãe é difícil, né? Porque mãe vamos pegar uma outra coisa, uma boneca, né? Essa é uma boneca, tem aqui uma boneca de verdade e uma boneca, né, com o sim. Então, se a criança ainda não tiver essa simbolização, ela vai ter um pouco de dificuldade com os símbolos. Aí seria melhor a gente tirar fotografias dela, tá? E colocar ela lanchando, ela fazendo uma atividade, ela dentro da sala de aula, ela no parquinho, ou uma foto do parquinho da escola para ela entender, tá? Agora, se ela conseguir generalizar, né, eu vou lá no Arasaki e vou, né, usar. Bom, então, eu posso precisar de usar o material concreto? Posso. Vou ter que usar pecinhas do jogo para ela entender que é a hora do jogo. Eu posso ter que usar um livrinho de história, comprar um livrinho pequenininho, né? Um livrinho pequenininho, para ela entender que é a hora da leitura, que é a hora da leitura. Eu posso ter que usar cola, tesoura. Ai, cadê minha tesoura? Minha tesoura saiu daqui. Lápis de cor, para ela entender que agora é a hora da aula de arte, ou tinta, o pincel, um pedaço de pincel, para ela entender. Então, muitas vezes, nós vamos ter que trabalhar com o objeto assim, ó, no concreto. Crianças com baixa visão bem significativa, ou cegas, a gente usa o material. Ela vai passar a mão, vai sentir que são os bloquinhos, tá, agora é hora de jogar. Né? Mas se ela já compreende os símbolos, eu vou e coloco um joguinho, né? O desenho de um joguinho, tá? O que mais? Opa. Aí. E eu posso usar, então, aqui, né, nesse caso, as fotografias. Né? A aula de música, ela está lá, a professora de música com o violão, a criança em especial que nós estamos falando, lavar as mãos. Eu posso pegar, né, os símbolos da criança lavando a mão, né? A pintura, ela pintando, um jogo, ela jogando, para que ela entenda o que é a hora de fazer. Então, nós vamos sempre usar símbolos? Não. Né? Nós vamos usar o material concreto, se for para ela entender, né? Se ela ainda não estiver conseguindo compreender desenho. Vamos usar a fotografia, se é mais compreensível em fotografia para ela do que em desenho, e vamos usar desenho, quem já entende um desenho.
onde está a bola e a boneca? Você mostra os dois, ela mostra para você qual que é. Então, você sabe que ela entende aquele desenho. A avaliação é só isso. Se ela não souber qual que é a bola, aí você pega e mostra uma bola. Isso é uma bola? Qual dessas é a bola? A bola ou a boneca? Ela mostra no concreto. Depois mostra uma fotografia e depois mostra um desenho. Se ela já entendeu os desenhos, nós vamos usar os desenhos. Então, né, se precisar, eu vou fazer com fotografia. Essa aqui é uma, inclusive, que tem um link, eu vou escrever no finalzinho para vocês, de um lugar que já tem esses desenhos prontos, e a gente pode ir lá e buscar. Aí fala a criança chegando na escola, ela entrando na sala, ela fazendo atividades, ela aceitando o monitor, né, o acompanhante pedagógico, agora é hora de brincar com os amigos, hora de voltar para as atividades, né, tem prontos que eu posso baixar e imprimir, tranquilo. Né, esse, lá, é do projeto autismoprojetointegrar.com.br. Esse aqui é um de acordar, que pode ser usado em casa, né? E se for menina, né? E se for menino, para menino. E aí, o que ela vai fazer, né? Se ela vai fazer uma atividade da escola, se ela vai fazer um passeio, se ela vai fazer um computador, uma atividade no computador. Então, essa é uma das casas, a gente não vai usar. Esse é um modelo que eu posso usar na escola, né? Eu posso usar eles da esquerda para a direita ou de cima para baixo, né? Então, eu tenho alguns que são. Esses aqui, a gente corta, né? Emplastifica e coloca aquele velcrozinho de bolinha e a gente né, compra e a gente mesmo faz, aquele que cola, tá? E aqui do lado a gente pode deixar um envelope com todas as atividades. Então, cortar e colar é a hora de cortar e colar, agora é hora de pintar, agora é hora do conto, do teatrinho, e o outro que está. A hora do brinquedo livre. Então, né, dependendo de que série que ela está, é assim que eu vou utilizar. Tá? Eu não sei se para vocês está aparecendo isso aqui, porque se estiver aparecendo, atrapalha vocês de verem, né? Vou deixar no cantinho de cá, que aí não atrapalha vocês de verem. Então, aqui as atividades. Eu posso fazer desse jeito? Posso. Esse, gente, tem uns que a gente... Um negócio desse que a gente compra. Eu já comprei, acho, para Shopee, aí um negócio desse. E a gente coloca, né? Esses aqui são de casa. Esse aqui está com coisas de casa, que a mãe pode colocar, e na medida que ele faz, ele vai passando a bolinha para o outro lado, tá? Eu posso usar um desse na sala? Posso. Eu gosto muito, gente, que tenha um na parede, grande para todo mundo, e a criança tenha um também, que ela possa, pode ser diferente? Pode, mas que ela possa fazer, né? Esse, ele tem a escrita e um espaçozinho para o desenho. A outra possibilidade é eu usar, né? Tipo esse relógio, e vou passando aqui, não no sentido de horas mesmo, mas colocando o que a gente vai trabalhar, né? Que é a hora de pegar o ônibus para voltar, tá? Então, a gente pode fazer. Esse aqui foi feito com desenhos. Outra aqui, rotina. Então, eu vou pôr o dia da semana. Hoje aqui a foto de quem que é, hoje é segunda-feira, a professora vai dar uma atividade, depois a gente vai beber a água, tem a hora do lanche, do recreio, tem atividade para brincar, hora de voltar para casa. Então, é importante que tenha a representação de tudo. Então, às vezes, a gente tinha uma criança, eu tive uma escola especial muitos anos atrás, e a gente já usava comunicação alternativa. E a gente fazia isso. A gente, com um menino, né? Um menino que começou com um aluno com TEA, e ele queria lanchar o que chegava na escola. Aí a gente foi introduzindo, né, a rotina, até que ele deu conta de esperar a hora que era o lanche de todo mundo. Não, ainda não está na hora, né? A gente foi conseguindo trabalhar e ele conseguiu. E a rotina para autista, né? Também essa aqui é uma que pode ser usada, né? Foi feita por uma professora, tem a fala, né? Tem o escrito e tem o desenho,
E o objetivo do relógio aqui é só mostrar a passagem do tempo. Ele não está preocupado aqui se 1 hora é isso que faz mesmo, né? É a chegada, a rodinha, a atividade, depois o lanche, depois o brincar livre, depois vai para a praça, né? Que deve ser o parquinho. Uma aula especializada, tem o jantar, a higiene e a hora de sair. Esse aqui é um que a gente já coloca as atividades de cima para baixo, né? Então, por exemplo, de manhã, antes de ir para a escola, vai tomar banho, vai lanchar, vai escovar o dente, pegar a mochila e ir para a escola. E pode ter esse que divida também, de manhã o que ela faz, à tarde o que ela faz e à noite o que ela faz também, tá? E isso a gente pode orientar os pais para usarem em casa, vamos dizer, ela está de manhã em casa e à noite em casa. De tarde ela está na escola com a gente, de tarde ela vai ter um outro que a gente vai fazer lá, e aqui eles colocam que ela está na escola. Existe esse também, né, que é em sequências. Esse foi feito com EVA, plástico, né, impressão, e foi feita à mão também. Tá? Nós fizemos até para um aluno do nosso projeto de extensão. E pode ter esse com horário para a criança que já está se organizando, né, com horas, que ela já está entendendo as horas. 1h30, 13h45, 14h30, 15h20, 15h40, 15h50, 16 horas. 16 horas vai para a sala de recursos, 16h30 o banheiro, 16h40 leitura, 16h55 a mochila, 17 horas e para casa. Pode ser? Pode. Tá? Nesse primeiro momento, com as crianças menores, ela ainda sem noção de horas, eu evito esse para não complicar. E tem esse, gente, que mostra a semana inteira. Esse ajuda, né, a criança. Então, o que nós fizemos na segunda-feira? Hoje é terça, o que a gente vai preencher? Depois na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Sábado e domingo, geralmente, como não tem a ver com a escola, ou a gente tira ou deixa para a escola. Eu gosto, inclusive, que o domingo fique do lado de cá para a criança ter noção da temporalidade da semana. Esse também é um que pega a segunda-feira aqui na primeira linha, a terça-feira na segunda linha, né? Mas ele é um quadro de rotina semanal. E muitas vezes, né, para a criança que ainda está entendendo como é que isso funciona, eu não trabalho ainda assim com a semana inteira para não deixar muito complexo para ela, tá? Mas aí, né, é uma coisa que vai caber a cada, né, professor, a cada equipe, decidir como trabalhar. Esse também, ela põe o nome da criança, põe a foto e mostra, né, a semana inteira o que ela vai fazer, e aqui as bolinhas, né, de velcro para ir fixando, tá? Esse também, né, tem os dias da semana com o velcro colado e ele vai tirar e colocar. Essa já é uma que já fica fixa, né? A aula de história é o livrinho de história, de geografia é o livrinho de geografia, de ciências o livrinho de ciências, né? Tudo aí para a criança saber a rotina dela. Com os jovens adultos, né? A gente usava assim a semana inteira, para eles terem noção. Agora, com as menores, a gente usava mais o por dia. Quando crescia um pouquinho, né? Já tinha uma melhor compreensão. Esse é um que foi feito, ó, com imagens da internet, que não tinha problema de copiar. Então, a gente colocou que o domingo ela estava em casa com a família, o sábado também era outra programação, e que de segunda a sexta tinha, né, a sequência de aulas certinha. O tamanho maior foi colocado
foi colocado na sala, e o tamanho, o menorzinho, né, ele tinha na carteira dele, e a gente colocava com ele a sequência quando a professora, né, organizava a sequência daquele dia com eles, né? Então, aí ele fica assim, né, e com as bolinhas de velcro, porque aí a gente vai colando sempre com velcro, tá? Esse é aquele de chegando na escola. Aqui, ó, o link é esse. Autismo Integrar todos os desenhos, Autismo Projeto Integrar todos os desenhos, que eu vou disponibilizar para vocês também. A hora de dormir, vamos já para a cama, já é noite. Às vezes, para a mãe conseguir trabalhar com a criança o horário de dormir, a rotina de dormir. E aqui, ó, eu tenho os símbolos, né? E eu faço o cartãozinho delas do fazer e do feito. Então, a primeira atividade, né? Ela já acabou de fazer, eu passo para o feito. Isso é uma abordagem de trabalho, até baseado muito no TICT, né? Que é o acabei. Né? Eu vou fazer, tenho para fazer, está feito. Isso é uma coisa que ajuda também, né, a criança a ter noção do que tem para fazer, do tudo que ela já conseguiu fazer, e chegou no final, né, hora de ir para casa, tá? Então, esse é um dos outros recursos que a gente pode olhar e, né, fazer. Eu posso fazer com velcro, ou eu posso fazer também naquele com imã, né, com papel imantado. Tá? Esse aqui é um outro modelinho do fazer e do feito, né? Que eu só acho ele pequenininho, que eu acho que tem que ser no mínimo 6, né? Por causa do que tem na escola. Mas, às vezes, por exemplo, ele chega na clínica, vai fazer a TO primeiro, depois vai para a fonoaudióloga, depois vai para a psicóloga, e aí, né, a gente pode usar esse em um outro contexto, que são menos coisas, por exemplo. Aqui também é um outro, que é manhã, tarde e noite, né? Com sequência de símbolos também. E existem alguns que a gente já compra pronto, né? Que a gente compra na internet, já vem pronto, mas estou dando várias ideias, porque a gente pode construir nas escolas, né? E também ensinar regras e limites, né? Faz parte do processo da educação, porque é uma das regras de convivência na nossa sociedade, né? Entender que o nosso direito termina quando começa o direito do outro, né? É aprender a lidar com as diferenças e resolver os conflitos, né? Então, né, não tem escola que não passe por isso, que tenha que trabalhar isso. E, né, a gente, então, sugere também os combinados da sala de aula. Esse aqui é um que eu achei num blog, mas como é do Maurício de Souza, eu nem sei se pode usar, mas foi nesse blog aqui que eu fui. Né? Respeitar os colegas, ser amigo de todos, manter a escola limpa e organizada, guardar os brinquedos, ir ao banheiro um de cada vez, guardar os brinquedos, tudo isso, né, a gente vai utilizar, esses dois estão repetidos, de acordo com, né, a demanda da equipe, né, daquele grupo. Né? E a gente põe escrito para as crianças que já leem e põe em desenho para as crianças que, né, não sei se vocês trabalham com essa metodologia também, mas é uma metodologia que ajuda muito, inclusive, por exemplo, até comportamentos inadequados que a gente pode falar, né? Pode escrever. Esse aqui foi um que foi feito para um menino que tinha o da sala de aula e tinha as dificuldades dele também, que a professora chamou e foi feito com ele. Você vai ter que falar num tom mais moderado, você está falando muito alto, tem que respeitar os colegas, os professores e os funcionários, tem que saber ouvir quando alguém está falando, né? Então, a gente fez aqui, né, de acordo com as demandas do aluno, e a questão de correr para bater nos meninos estava acontecendo, nós pusemos também que isso não pode. Então,
hora de voltar para a sala, né? O cartãozinho de hora de voltar para a sala, para a criança não deixar de voltar, né? E as atividades de vida diária, elas precisam ser trabalhadas à autonomia, em casa, com apoio das terapias e também na escola. E para isso a gente pode usar apoio de pistas visuais, tá? Então, por exemplo, tem que arrumar a mochila, preparar o lanche, colocar e tirar a mesa, tudo que a gente for trabalhar com lição de vida diária, a gente pode fazer a sequência. Então, aqui uma das sequências que a gente pode, né, ensinar é a sequência de escovar os dentes. Se a criança não escova os dentes na escola, isso vai ser usado em casa, né? Mas, se tiver, a gente plastifica, né, e ela usa a sequência para ela ir fazendo o jeito certinho. Esse de ir no banheiro, ele tem um modelo para menina, também ela do projeto Integrar, do autismo, tem a menininha e tem do menininho também. Eu cheguei a usar uma vez, quando eu trabalho numa escola, eu estava trabalhando numa escola, e a menina, né, não dava descarga, não fazia a sequência que tinha que fazer, e a gente colocou no banheiro, combinou que ela pregou na parede do banheiro, combinou que ela ia usar aquele banheiro, e a gente treinou etapa por etapa com ela, depois acompanhou ela fazendo, deu que estava ok, até que ela se tornou independente, que ela estava fazendo tudo direitinho. É o mesmo, acabei repetindo. Horário de ir para a cama, horário de tomar o banho. O autista, como ele tem dificuldade nas funções executivas, que são as funções de organizar o seu dia, é muito difícil para ele fazer a sequência das coisas certinha. Então, a gente pode pôr de coisas na escola, por exemplo, vamos dizer, no dia de natação. Então, ele tem que tirar, já vem com a roupa de banho por baixo. Tira a roupa, guarda, deixa junto com a toalha, vai para a piscina, depois pega. A gente pode fazer essa sequência, né, para ajudá-lo a ter mais autonomia. Cuspir não pode cuspir no chão, não pode cuspir nas pessoas, tem que ficar calmo, muito bem. Agora tá legal, você pode participar, né? A gente dá o reforço do que é legal, né? A sequência do banho também, gente, esse aqui tem a sequência do banho para meninas e tem sequência do banho para meninos também, tá? Esse também é lá do... Vou abrir a página para vocês verem. Aqui, né? Tem eles chamam de desenhos roteirizados, aí tem para exame de saúde, exames médicos, para quando o cachorro late, eletrocardiograma, hoje tem terapia, e tem, peraí, todos os desenhos. E aqui ensina como usar, né? Então, explica o que é, né, baseado nas técnicas terapêuticas assertivas, né, o que é o desenho roteirizado, e aqui é que tem, por exemplo, esse que eu mostrei, o banho bom da menina, lá, tá? Então, muitas vezes a gente não precisa nem de... E o banho bom do menino, escovar os dentes completo, esse aqui é um mais simples, né? Um menorzinho, mas dá para a gente colocar também. Então, só para vocês verem que tem muita coisa que a gente já encontra, né? Pronto, tá? Esse do morder não pode, esse do se jogar no chão não pode, também, né? São recursos que a gente usa a técnica, vai falar com ele. No chão não pode. Vamos se acalmar, vamos levantar, e depois a gente vai mostrando para ele, para que ele vá lembrando, né, dos combinados. Geralmente, gente, se tem uma psicóloga na equipe que atende esse menino, na teoria do ABA, ela trabalha muito com isso. Então, a gente vai tentar ver com ela qual que ela está trabalhando, para a gente trabalhar com os mesmos. E, se não tiver, a gente pode usar para ela entender, porque se eu chegar e falar,
Você não pode ficar no chão. Aí eu mostro aqui, ó, no chão, não. No chão, X. Não, vamos levantar. Então, você vai ajudando a criança a organizar seu comportamento. Aqui, gente, a sequência de vestir, despir, tudo isso, né? Eles trabalham, né, a venda é proibida, mas a distribuição é gratuita. Então, o que que é isso, né? Uma sequência de imagens de cada etapa, né? Então, ele vai olhar para a foto, vai realizar, vai olhar para a foto, vai realizar, e o adulto, o que que ele faz? Ele dá as instruções verbais e também as ajudas motoras, né? Outro dia eu estava ensinando uma criança, orientando uma mãe a usar com a criança uma comunicação alternativa num computador, num tablet. Aí eu falei com ela, deixa ela aí com a mão. Ela fala, ela não vai. Então, você pega a mão dela, leva, oh, você aperta e você mostra para ela que a hora que ela aperta, aquilo acontece. Ela vai perceber isso, a primeira, a segunda, depois quando você vai falar, depois você nem precisa de levar mais, só você falar, aperta, ela já vai aperta, porque ela já entendeu, você deu a ajuda motora, a ajuda sensorial do que era para fazer. E depois ela não precisa de fazer nem com as imagens, né? E nem com a nossa ajuda mais. Né? Então, eu tenho que conhecer o aluno. Quem que é esse meu aluno? Ah, ele é criança tem essa história de vida, a família é participativa, a família não é participativa, o que que ele gosta, o que que ele não gosta. Né? Então, eu estou querendo ensinar a quantidade, mas eu vejo que ele não tem interesse nas bolinhas e nada que eu estou fazendo. O que que ele tem interesse? Ele tem interesse em sapinho. Vou comprar aquele sapinho de plástico, ou vou imprimir um tanto de sapinho colorido para ficar para a gente usar, ensinar matemática para ele, a partir de uma coisa que ele já sabe. Né? Quais habilidades ele possui? Porque, normalmente, a gente olha muito para as crianças e fala assim, ele não fala, ele não brinca, não escreve, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tenho que fazer o trabalho para eu olhar e enxergar. Olha, essa criança consegue fazer isso, essa criança consegue fazer aquilo. Então, eu vou mostrando justamente as coisas que ela consegue. Ela não brinca com nada, mas tem tal coisa assim, assim que ela brinca. Eu vou usar esse recurso que ela brinca para eu começar, né? A ensinar ela a dividir com o colega, agora é minha vez, agora é sua vez, que a gente chama de troca de turno, ou minha vez, sua vez, né? Que as crianças, né, têm muita dificuldade em respeitar. Né? Então, quais as habilidades ela possui, quais as dificuldades que ela possui, né? Eu também preciso saber das dificuldades, porque é onde eu vou focar, mas eu tenho que buscar habilidades também. E qual o modelo de aprendizagem do seu aluno? Nós, os professores, muitas vezes aprendemos a ensinar de um jeito e vamos ensinar só daquele jeito. E nem sempre é a melhor forma daquela criança aprender. Então, eu preciso saber qual é a forma que ela mais aprende. Né? E você sabe qual a forma que vocês mais aprendem? É vendo? É ouvindo? É vivenciando? Né? Então, a gente vai observar qual que é o melhor jeito. A audição no TEA nem sempre é, por isso que a gente usa a imagem, que ele é mais de ver e fazer, do que de ouvir e fazer. Tá? E a gente pesquisar, né, o que ele aprende mais e a gente usar esse recurso mais vezes. Apresente, quando for apresentar o seu aluno para a classe, né? Sejam bem-vindos, nós estamos com um colega novo, né? Esse é o Eduardo. Se ele fala, oi, pessoal, podem me chamar de Dudu. Oi, Dudu, bem-vindo. Eu vou evitar de falar a palavra, ele é um aluno especial, né? Para eu, Dudu é um aluno da nossa turma, pronto, né?
ele se comunica de uma forma diferente, ele brinca de uma forma diferente, mas ele vai brincar com todo mundo. Nós vamos, né, ensinar ele a brincar com todo mundo, e eu conto com vocês. Então, tomar esse cuidado também, né? E usar e abusar de recursos visuais, né? É uma coisa que, hoje em dia, né, até com o Data Show, né, nas escolas, tem escola, né? Não sei a realidade de vocês aí. Vocês têm Data Show na escola? Sim, tem. Então, a gente pode usar o concreto mesmo, né? Ter bastante coisa concreta, material, bola, boneca, tudo que vocês forem usar de recursos, né? Impressos, né? A gente da escola já faz muito isso, né? Por quê? O concreto normalmente vai chamar mais atenção, ou uma imagem colorida também, né? E o visual, ele é crucial para a memória e para a aprendizagem. O que a gente precisa para a aprendizagem? Atenção, memória, aprendizagem. Se a criança não prestou atenção, ela não vai memorizar, ela não vai aprender. Então, a gente trabalha muito na atenção das crianças, né? Cada vez mais a gente tem dado atenção para a questão da atenção, porque é uma das dificuldades, né, que vai ter uma coisa que vai impactar na aprendizagem. Então, depois eu vou mostrar, aí eu falo, traz um pouquinho de água para mim, sim. Vou mostrar para ela e, né, depois, então, ela memorizando, ela vai gravar. Eu vou usar de novo, reforçar. Mais uma vez, reforçar. Outro dia de novo, a só uma semana eu vou usar de novo, para a gente ajudar na aprendizagem. Então, a outra coisa é a rotina, o calendário visual com imagens. Eu posso fazer de sequência de atividade, da sequência de uma atividade, por exemplo. Eu posso, muito obrigada. Eu posso fazer, esqueci de trazer água. Estava com sede. Então, por exemplo, eu vou dar uma atividade de cortar e colar. Então, eu vou pôr a imagem do que ela vai cortar, vou pôr uma imagem recortando, vou pôr outra imagem passando a cola e outra imagem colando. Então, eu posso dar até a sequência do que ela tem que fazer naquela tarefa em desenhos, tá? Gente, quanto mais a gente conseguir dar de informação, de sequenciamento, se dá um material, fala, gente, nós vamos recortar e colar. Ela olha para aquele material, recortar e colar. E ela não sabe o que ela tem que fazer primeiro. Então, a gente tem que falar e a gente pode, né, dar a sequência para ela, para que ela utilize. Tem uma metodologia que a gente usa, né, que você dá tudo com a sequência em imagem para eles, que é muito legal. Tente entender como é que ela se comunica. Muitas se comunicam com comportamento. Criança TEA, muitas vezes, ela não gosta de uma coisa, né? Ela vai tentar mostrar para a gente que ela não gosta daquilo, que ela não está satisfeita com aquilo, com o comportamento dela. Isso é uma outra coisa que a gente depois precisa de compreender, que muitas vezes não é só birra, né? Porque existe a diferença da birra e da desregulação, tá? Mas deixar para a gente falar disso outra hora. E, né, sempre uma comunicação, estabelecer uma comunicação com ela, para que a gente possa compreendê-la, entender os desejos, o que ela está pensando e as necessidades básicas, né? Você vê que ela usa um comportamento para mostrar que fazer xixi, né, pegando nos órgãos genitais. Aquele não é o melhor jeito, mas eu entendi o que ela quer, eu vou mostrar, você quer ir no banheiro. Aí eu vou mostrar o quadradinho, né, o cartãozinho do banheiro, para ela ir ao banheiro.
sempre usar palavras simples, mas não palavras infantis. Então, evitar a bolinha é muito bonitinha, porque a bonequinha, eu estou usando o diminutivo, eu complico para a criança entender, porque eu aumento a palavra, né? Mantém calmo quando você não entender. Fala, me explica de novo, me mostra de outro jeito, se eu tiver uma imagem, alguma coisa que eu possa ajudar, tá? E a gente também usar exemplos concretos, né? Que diminuam a abstração. Então, para ela entender mais concretamente o que a gente quer falar, né? E verificar se ela está entendendo a nossa mensagem, né? E a criança que fala, a gente pode pedir para repetir, mas aquela que não fala não tem muito jeito, né? Então, aqui, ó, é só para a gente compreender que esse é o abstrato, é o desenho sem colorido. O desenho colorido, ele é menos abstrato que esse. A foto real do objeto é isso aqui, né? O videozinho como é que chama isso? Esqueci o nome dela. E o objeto real é isso aqui. Caracol. Obrigada. Então, gente, se a criança está na fase do concreto, né, eu tenho que usar toalha. A toalha e o sabonete no banheiro. Eu vou mostrar uma toalhinha pequena e um sabonetinho, né, para ela entender. Então, ela pode estar ainda na fase do concreto. Mas, né, se ela está na da foto, eu vou usar a foto. Mas se ela já entende o desenho, né, eu posso usar o desenho, ou esse aqui, que é o desenho que exige mais... que é mais abstrato, que exige que a criança tenha uma maior capacidade de simbolização, né? Porque outra coisa que a gente tem que entender é isso, a criança ainda não está simbolizando, né? Então, eu tenho que ir lá. Aí, aqui também tem um link, tá? Vou deixar ele aberto aqui, só para depois eu tirar uma cópia, dicas para adaptar atividades, tá? Bom, o kit sensorial, gente, esses kits sensoriais pode ser coisa de bolinha que abaixa, que levanta, pode ser aqueles bonequinhos, né, de acalmar, pode ser os símbolos, né, para ela respira, ou pode ser brinquedinhos, né, que a gente encontra que são próprios, né? Então, eu sempre tenho que ter uma caixinha, uma vasilhinha com recursos de acalmar as crianças, para toda a sala, que tem criança com autismo, né? E que a gente sabe que ela ainda está se adaptando e que ela ainda está desregulando, é muito importante eu ter um kitzinho de brinquedos, aqueles que, né, que aperta e sai do outro lado, essas coisinhas. Então, esse kitzinho é muito importante. E sempre lembrar, a criança já começou. Vamos deixar ela acalmar. Se tiver um cantinho na sala com 3 almofadas, deixa ela ir lá para ela se acalmar, né? Tem algumas escolas que têm feito as salas sensoriais, né? Por causa do número de autistas, essa é uma escola bem para crianças, né, com dificuldade de aprendizagem, e eles, né, criaram lá uma sala que tem colchonetes, que tem balanço, que tem rede e bola. E eles permitem que as crianças possam ir para esses espaços e possam se organizar. Tem almofadas, tem bolas, tem balanços, uma rede. Aqui em casa eu tenho um canto com a rede. Agora que eu estou cansada, eu quero meu canto da rede. Dividir as tarefas em partes menores, né? Instruções curtas, fáceis de entender, fazer revezamento do colega do dia. Hoje quem vai ser o parceiro que vai brincar? Então, ter esse momento de que as crianças possam conviver, né? Brincar, se for necessário, se for adequado, tá, gente? Dependendo da fase que a criança é, às vezes nem é adequado. E
sempre intercalar atividades de maior concentração com atividades onde eles possam se relaxar um pouco, porque senão a gente acaba exigindo muito das crianças e elas atingem, né, o seu limite. Ah, Nivana, mas eu estou com uma turma de 4ª série e eu tenho muito conteúdo para dar. Tudo bem, mas aquele aluno seu, ele vai fazer uma atividade que exigiu dele, enquanto os outros estão fazendo outras. Para ele, você vai dar uma atividade que exija menos, que seja mais lúdica, que ele não se cansa. Ah, ele adora fazer quebra-cabeça. Vamos deixar o quebra-cabeça nesse horário, para ele fazer o quebra-cabeça dele, que ele está lá, depois ele volta e faz a próxima atividade com a turma. Né? E também a transição para as atividades. Então, a gente avisa, ó, falta 5 minutos para terminar. Ó, falta 2 minutos para terminar. Ó, acabou o tempo. Né? Tem também aquelas ampuletazinhas que a gente pode usar, né? A hora que a areia acabar, acabou o tempo. Ah, ó, a areia acabou. Estou mostrando ali no concreto para ele que a areinha desceu toda para a parte de baixo, tá? Porque tô lembrando da minha netinha que está nessa fase, então, mas só mais 5 minutos, só mais 5 minutos, né? Aqueles 5 minutos, que hora que você vê, tem 2 horas já. Né? Então, a gente vai usando alguns recursos para ajudá-las né, a compreender e a aceitar que o tempo passa. Né? E focar na pessoa e não na deficiência, né? Que eu acho que é uma coisa básica que a gente sempre conversa e tudo, mas eu acho que ela nos traz aqui né, para ficar essa reflexão mesmo, o que ela é capaz, né? E cada um dos aprendizados dela serem valorizados, né? Eles ficam muito felizes quando a gente percebe que eles conseguiram, tá? E vou abrir para perguntas, passar os contatos que eu fiquei de passar. Deixa eu parar de apresentar aqui. Isso. Para eu ir respondendo vocês e escrever aqui no chat também para vocês Opa, deixa eu ver onde é que eu abri. Aqui, ó. Né? E a gente tem que lembrar que a criança é autista, ela tem questões muito específicas, né? Mas ela tem também a dificuldade intelectual, né? Porque o autista nível 1, não, tudo bem, ele não tem dificuldade, vou pegar aqui o autismo integrar todos os desenhos também, vou colocar aqui para vocês, né, que alguns materiais que vocês podem, e o site do Arasaki, é Arasá, são 2 As, Arasaki, tá? Então, tem aí algumas coisas. Então, gente, mas minha criança não está ficando dentro de sala de aula. Bom, nós vamos começar sempre com a criança que ela não fica muito tempo dentro da sala de aula, né? Então, eu vou começar fazendo o horário, né, para ela entender. Ela não deu conta de participar, precisou sair, faz parte ainda, né? Ela está se adaptando. Depois, eu vou sair, vou ver, né? Vou ter o kit de material, eu vejo que ela cansou, já começou a ficar, deixa aquele kit que ela pode relaxar, pode brincar com ele lá no cantinho com as almofadas, né? Se for possível. Então, a gente vai, aos poucos, ajudando ela a entender, né, esse esquema. Por quê? O esquema de escola, né, ele é mais difícil de ser compreendido para criança com autismo, porque ela não dá conta de rotina, a família geralmente ainda não trabalhou com ela rotina, não trabalhou, né, sequência das coisas, né, e a gente na escola trabalha muito com várias, né, coisas que ela ainda não está acostumada. Então, a gente tem que lembrar disso e ajudá-la a se organizar e compreender esse novo universo que nós estamos
nós estamos mostrando para ela, tá? Então, eu gosto de ter os cartões, né? Ir no banheiro. Ah, e outra coisa que eu esqueci de mostrar, eu falei na outra, que eu esqueci de pôr aqui, que é a questão de ter o desenho da diretora, da sala da diretora, ter lá o cartazinho da sala de diretora, e tem lá um cartãozinho pequenininho para ele. Ó, nós vamos lá na sala da coordenadora, da diretora. Agora nós vamos no cartãozinho da sala de artes, agora é hora de ir para a sala de artes. Aí chega lá. Então, que a escola também tenha na porta do banheiro, na porta da diretoria, né, na cantina, tudo que for possível, uma plaquinha não só com o nome, mas com o símbolo também. Né? A gente chama de ambientoterapia. Na verdade, nós vamos criar mais oportunidades para eles compreenderem. Então, se eu falo que a sala de artes, né? Eu tenho lá o símbolo de artes, que é uma tinta, um pincel, né? Alguma coisa assim. Na porta da sala de aula, é importante ter aquilo também. Tá? Perguntas? E isso tudo a gente lá no site do Arasac. Gente, eu falo que vocês podem fazer pergunta e eu mesmo continuo falando, desculpem. Eu tenho essa mania mesmo. Mas vocês levantam a mão, né? Porque senão eu não vou deixar vocês falar. No site do Arasac, eu pego diretora, banheiro, eu pego todos aqueles símbolos, né? E a gente pode. Aí a gente pode colocar na sala e no cartãozinho dos meninos, para eles poderem entender. Agora nós vamos lá no banheiro, agora nós vamos na cantina, agora eu vou lá na secretaria, né? Você vai comigo lá na secretaria, para que ele possa começar a entender. Vocês acham que trouxe um pouco de informações para clarear como é que a gente usa a comunicação alternativa na sala de aula? Né? Eu não vou preocupar, eu vou preocupar com a rotina, com os cartões que ele possa se comunicar, né? Gente, deixa eu só ver o que é um minuto. É a tal da campainha, né? Bom, então, né, o Arasac, são esses símbolos que a gente pode usar, mas eu posso usar fotografia, né, eu posso usar o recurso que for mais acessível. E essa ideia do cestinho de acalmar as crianças é uma coisa bem interessante, viu? E ajuda mesmo, porque faz diferença no dia a dia. Então, Nivane, eu tive uma aluna autista tem bastante tempo. Foi bem antes da pandemia, e eu não tinha apoio. Só que ela era uma autista verbal, e ela tinha, né, as suas peculiaridades, mas ela, assim, se comunicava com frases curtas, não gostava de toque. Então, o dia que ela era ajudante, que ela era a primeira da fila, era uma luta, porque tinha que dar a mão para descer as escadas, que a gente não era da outra escola, né, que tinha escadaria, ela não queria dar a mão. Então, é assim, eu falei assim, não, eu vou segurar só na sua blusa. Aí eu segurava na blusa dela, aí pronto, ela deixava. Mas era aquela briga. Para fazer roda, para brincar, ela não gostava de dar a mão. E assim, quando ela chegou para mim, me falaram que ela fazia xixi na roupa todo dia, sabe? Aí os próprios coleguinhas falavam. Aí eu comecei todo dia, na hora do recreio, né, terminava o horário da merenda, eu levava ela lá no banheiro e falava, agora você vai ao banheiro primeiro. Aí eu ia com ela dentro do banheiro, né, ela entrava lá na cabine, eu ficava do lado de fora esperando, ela saía, falei, agora você pode brincar. E todo dia eu fazia isso com ela.
Eu levava, ficava lá na porta do banheiro. Aí, passado mais ou menos um mês, eu falei, não, agora você vai. Aí eu ficava, mas do lado de fora do banheiro, eu já não entrava lá dentro do cômodo. Aí ela ia voltar, eu falei, fez xixi? Fez. Então pode brincar. E aí foi, com o tempo, eu ficava de longe, falava assim, já foi ao banheiro? Não, falei, então vai. Aí ela ia. Até então ela nunca tinha feito xixi na roupa. Aí um dia, bem na hora do recreio, deu uma chuva muito forte e nós tivemos que atrasar para descer para o recreio, porque tinha uma goteira lá e estava uma cachoeira, não era nem uma goteira, era uma cachoeira. O recreio atrasou meia hora. E nós descemos, fomos merendar. Enquanto ela estava merendando, ela chegou, aí todo mundo foi saindo, ela ficou sentada. Eu falei, por que você não... Vamos lá para brincar, ó. Ela falou assim, eu fiz xixi. Ô, dó. Por quê? Porque atrasou o horário do banheiro dela. Justamente por causa disso. E foi o único dia que ela fez xixi na roupa. Sabe? Foi porque atrasou. Então, assim, como que é importante essa questão da rotina para eles. Muito importante. Muito E ela não importante. soube me falar, né? Tia, eu quero ir no banheiro. Ela ficou quietinha, todo mundo estava quietinho, ela ficou. E ela não pedia para ir no banheiro durante a aula, ela não pedia para beber água, era sentadinha ali, né? Fazendo as atividades. E nesse dia, por causa do atraso do recreio, ela fez xixi na roupa. Aí eu ainda falei com as meninas, falei, olha só, como é que pode, né? A questão de meia hora que o recreio atrasou, deu justamente o horário que ela fazia xixi. É isso mesmo. É assim, e como que eles aprendem, né, gente? É muito bonitinho porque a gente ensina, às vezes você talvez tenha que ensinar mais vezes, mas eles aprendem, é muito bonitinho porque eles aprendem, né? Isso é muito gostoso mesmo. Então tá bom, gente. Depois eu vou mandar alguns modelinhos para vocês verem, tá? Vou mandar junto com a aula alguns modelinhos para vocês verem. Obrigada. Cíntia, alguma pergunta, Heloísa? Não. Então, ótimo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, boa vocês. tarde. Boa tarde, gente. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada.